Salve, salve, gente! Bom dia a todos! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E esse aqui é o meu canal, o canal do professor Eli Castro. E nós estamos aqui nesta batalha juntos, de mãos dadas, até o dia da nossa prova, né, gente? Você que vai prestar o concurso da FunSaúde, você que vai prestar o concurso da Polícia Militar, né? Esses dois concursos se cruzam aí com a mesma banca, com o mesmo estilo, e a gente está aqui tentando desvendar o pensamento dessa organizadora, não é? Deixa-me dar uma olhadinha aqui se já tem gente falando no chat aqui. Olha aí, a Sara, Natália, bom dia, Sara, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que seja tudo em ordem. Temos 22 presentes aqui na nossa sala ao vivo, né? Fora o pessoal que já tá assistindo a aula de madrugada, de tardezinha, enfim, como vocês já conhecem a dinâmica aqui da nossa aula, nós vamos resolver questões e vamos sim tirar as dúvidas de vocês, tá? Então perguntem aqui no chat, não tenham vergonha, tá bom? Eu sempre estou olhando aqui. Muita gente já dando bom dia, olha só. A Simone, a Marta, a Lidiane, Maiana, o Helder, Ana Paula, Natália. Maiana de novo está dizendo, curtam a aula. Galera, tem que curtir, meu povo. Tem que virar aí, ó. Tô virando youtuber, né? Então, assim, para fortalecer o trabalho, você tem que curtir para que o YouTube saiba que esse conteúdo é relevante, possa chegar a mais pessoas, etc, né? Aquela conversa que todos os youtubers têm, que é verdade, né? Então, é verdade. Então, eu tô virando um youtuber aqui. A Patrícia Gomes está dizendo bom dia. A Dulce Mourão, bom dia também. Juliana, bom dia. É isso aí. Eu quero ver a galera curtindo, tá? Curtindo a aula, sim, tem que curtir. Mas, professor, a aula nem começou, você já quer que eu curta? Curte, vai ser bom, vocês vão gostar, vai ser legal. É isso, meu povo. Então, primeiro, vamos às minhas considerações iniciais depois desse bom dia a todos e dos avisos de como vai ser a nossa aula. Bom, para quem está chegando agora, para quem não conhece a banca FGV, para quem está ainda no começo, né? É uma banca que pensa diferente, que tem um jeito de abordar completamente diferente. Ela sempre tenta enganar você com os enunciados, com situações que aparentemente são aquelas dadas em bizus, né? Acho que muita gente já quebrou a cara assim. O professor deu um bizu, foi usar lá e não deu certo. Pois é, porque às vezes eles criam frases, eles criam exemplos que se parecem muito com os bizus que nós damos. E aí você pensa que aí, na verdade, não era exatamente o bizu, era só um cavalo de Troia, digamos assim. Então, eles têm muito esse espírito de tentar quebrar até o jeito que nós, professores, orientamos vocês. Eles tentam, né, romper aquele discurso que a gente habitualmente traz em sala de aula. Por isso que eu digo, nós temos que desvendar essa banca da melhor forma possível, tá bom? Nós vamos começar agora. Quero avisar, tá aqui, tem gente falando aqui, professor, perdi a última aula, agora as aulas serão às 10 horas. A gente sempre às 10 horas, porque às 11 eu tenho que fazer o meu almoço. Vocês acreditam? É verdade, eu moro só, então eu tenho que fazer meu almoço, meu povo, não é? Então aí depois tem aula, então eu estava vendo que estava muito apertado para mim, então a gente vai colocar às 10 horas, mas vai ficar aqui gravada a aula, tá? Fica registrada. É legal quando você aparece ao vivo, obviamente, né? Tá aqui a Patrícia Gomes, dando bom dia também, o Darlan estava na outra aula, a Thaís, que eu estou vendo pela primeira vez hoje, bom dia, Thaís. Então, meu povo, é isso, a aula começando às 10, indo até às 10h40, 11 horas, tá bom? E vamos que vamos começar? Vamos nessa, né? Então, a primeira questão que eu trouxe aqui é uma questão que traz algo bacana. Vamos aqui. Uma coisa que eu esquecendo de dizer a vocês. Professor, eu quero um curso de imersão, um curso longo, resolvendo questão assim sobre assuntos divididos. E aí, caso você queira, professor, nós temos o Desvendando FGV, que está na descrição do curso. Então, deixa aí, tá? Agora não vai pegar nisso agora não, mas daqui a pouquinho, mais tarde, depois da aula, você dá uma olhadinha, vê se você gosta do projeto, e aí você adquire esse curso e fica para você vitalício, tá? Não tem negócio de prazo de validade, não. Vamos nessa? Vamos começar a questão 1, professor? Bora lá. Vem comigo, questão 1. Olha aí o que é que ela propõe. Essa questão é interessante porque o seguinte, olha o que é que ela diz aqui. Vamos lá.
Programas de TV, todos vocês estão vendo, estou começando daqui, tá aqui, ó, vem comigo. Programas de TV ensinam a comer bem para manter o corpo magro e saudável. Livros oferecem cardápios de populações com alto índice de longevidade. E aí, a nossa amiga FGV pega esta frase tirada de um texto e diz sobre o período e as orações que constituem o texto 1, que é esse textinho aqui, é correto afirmar que. Então, vamos lá. Primeiro, lembrando, né? Período é aquele negócio que começa com inicial maiúscula e termina com um ponto, né? Termina com um ponto de interrogação ou com um ponto de exclamação. Isso aqui é um período, não se esqueça, tá? Então, dentro desse período, eu posso ter um verbo, e se eu tiver um único verbo aqui, um verbinho, esse período é chamado de simples, tá? Com um verbo. Se eu tenho 2 verbos, se eu tenho 3 verbos, aí esse período é chamado de composto, né? E aí, quando ele é um período composto, eu vou colocar aqui, ó, um PC, quando ele é um período composto, ele pode ser um período composto só por coordenação, só por subordinação, ou ele pode ser misto. Eu posso ter ali uma mistureba de período de oração coordenada com subordinada, entende? Então, o primeiro entendimento aqui é ficar claro para você o que é um período, né? O que é um período. Para que eu tenha um período, eu tenho que ter pelo menos um verbinho, ou seja, pelo menos uma oração. E aí as orações a gente já entendeu, né? Cada oração é contada a partir da quantidade de verbos ou de locuções verbais. Não se esquece disso. Se eu tenho 3 verbos, 3 orações. Se eu tenho 3 locuções verbais, eu tenho 3 orações. Eu não tenho 6 orações, tá? Então é muito importante você levar em consideração isso. Bom, vamos agora então analisar item a item. O item A diz assim, que é um período composto por 2 orações. Aí a gente vem aqui, a gente tem ensinam, programas de TV ensinam, tá bom? Aí a gente tem ensinam a comer, né? Ó, olha só, ensinam a comer, vamos cá. E aí, professor, isso aqui é uma locução verbal ou isso aqui, esse a e comer, são 2 verbos diferentes? Olha, isso aqui é uma locução verbal, tá? Ensinam a comer. Isso a gente vai considerar essa estruturinha aqui, ó, uma locução verbal, tá bom? Quando você tem preposições entre 2 verbos, essa preposição está avisando que nós temos, e esse a é uma preposição, que nós temos uma locução verbal. Então, temos aqui a primeira oração. Programas de TV ensinam a comer. Ok? Beleza. Ensinam a comer bem para manter. E aí a gente já tem aqui um outro verbo. Isso aqui não é uma locução verbal, é um único verbinho, né? Ó. Para manter o corpo magro e saudável, vírgula, livros oferecem, um verbo só, cardápios de populações com alto índice de longevidade. Temos 3 orações, já podemos descartar que o item A seja verdadeiro, não é verdade? Beleza. Vamos agora ao item B de bola. O B de bola diz assim, o período apresenta orações do tipo coordenado, né? E subordinado. Né? Ok, vamos lá ver. Será que é verdade? Eu penso que o período composto subordinado ele está bem na cara da gente mesmo. Professor, eu enxerguei aqui. É esse para manter, ó, para manter o corpo magro e saudável. Eu acho que você concorda comigo que isso aqui é uma oração subordinada, adverbial, conhecido, né, gente? Para mais infinitivo, indique ideia de finalidade. É uma oração subordinada adverbial final. É claro que você já notou que essa estruturinha também, eu vou puxar uma seta para cá e vou dizer o seguinte, que nós temos, e aí você vai, vamos ver se vocês concordam. Eu vou olhar aqui no chat para ver se vocês concordam comigo, tá? Estou aqui, ó, vou colocar aqui o celular, estou vendo aqui o celular na minha frente agora, coloquei de frente para o computador, quero ver se vocês concordam que nós estamos diante de também uma oração reduzida, concordam? Uma reduzida de infinitivo, não é isso? A FGV ama de paixão, olha só, beleza? Tranquilo? Então,
A subordinada tá na cara da gente, ela tá aqui, ó, coraçãozinho para ela, que fofa, que linda. Agora, a coordenada é o detalhe, né? Porque a gente não está vendo aqui nenhuma conjunção. Quando eu penso em oração do tipo, período do tipo coordenado, eu penso assim, professor, se é coordenado, tem que ter um i, né? Tem que ter um mas, tem que ter um portanto, tem que ter um ou, tem que ter um porquê. E eu não estou vendo esse negócio, né, professor? Eu não estou enxergando aqui essa estrutura coordenada. Mas aí, gente, vamos lembrar, né? Vamos puxar uma seta para cá. Período composto coordenado, ele pode ser assindético, vamos lá ver? Assindético, ele pode ser o quê, meu povo? Ele pode ser sindético, né? Ó. E quando ele é assindético, ele não tem conjunção. E quando ele não tem conjunção, a gente pode colocar uma, só para fazer um teste, né? Será que vai rolar ou não? Bora fazer esse teste? Vem cá comigo, eu vou tirar aqui o celular, que eu estava olhando aqui os comentários de vocês, né? Tá todo mundo mais concentrado na aula do que outra coisa. E aí, vê se você concorda comigo, que bem aqui, meu povo, olha aqui, no lugar desta, antes dessa vírgula aqui, eu poderia bem aqui colocar um i. Será que dava para colocar um i? Vamos ver, ó. Programas de TV ensinam a comer bem para manter o corpo saudável, corpo magro e saudável, vírgula. E livros oferecem cardápios de populações com alto índice de longevidade. Pessoal, é um período com essa oração aqui, ó, ela é uma aditiva, só que ela é uma aditiva assindética. Isto dito, nós podemos afirmar, sim, que nós temos um período composto com dois tipos de orações. O primeiro tipo é o tipo coordenado, que a gente acabou de... Não exatamente nessa ordem, né? Obviamente. Nós temos aqui o período coordenado, olha aí, ó. E depois, na sequência, o subordinado, como vocês estão vendo, não é? Ó, o período subordinado, que é esse aqui. E com a presença desta oração, esta oração, programas de TV ensinam a comer bem. Isso aqui é a nossa oração principal e também a oração número 1, né? Porque ela se liga tanto a essa oração aqui, programas de TV ensinam a comer bem, ela se liga tanto à subordinada como ela se liga à coordenada assindética. Portanto, nós podemos cravar o item B como verdadeiro. Os outros falam coisas erradas. Todas as orações do período são subordinadas, mentira. O item D diz que todas as orações do período são coordenadas, também é mentira. O período mostra mais orações coordenadas que subordinadas. Claro que isso aqui também não é mentira. Já classificamos uma principal, uma subordinada adverbial final e uma coordenada assindética aditiva. Foi para a conta 1. Cadê vocês? O que vocês estão dizendo aqui? O Glauco está dizendo, excelente, professor. Valeu, Glauco. Show de bola, meu querido. Tá aqui. O Darlan está perguntando, livros oferecem... Sim, o Darlan bateu aqui o martelo junto comigo. Sim, Darlan, é um aditivo aí, só que é uma sindética, né? Então, cuidado que a FGV ela não necessariamente vai dizer o tipo da oração, né? Se o período é coordenado ou não. Alguma dúvida, gente? 38 presentes aqui na nossa live. Que bom, então. Vai, alguma dúvida? Acho que tá tudo clarinho, né? Tá tudo clarinho? Então, vamos para cima. Vamos para cima aqui? Vamos para cima, questão 2. Questão 2 está aqui. Tá tudo em ordem. Vou largar aqui o chat e vou ficar só olhando a nossa questão 2 agora. Aqui, o Darlan está dizendo que tá tudo em ordem, a explicação foi ótima. Valeu, Darlan, vamos nessa. Então temos um termômetro aqui, que é o nosso aluno Darlan. Vamos lá, vamos à próxima questão que diz o seguinte. Olha só, uma questão de colocação pronominal, muito interessante. Ela diz assim, a frase abaixo que apresenta erro no uso do pronome. É importante dizer que muitas vezes, quando a FGV fala uso do pronome, não necessariamente seja a colocação do pronome. Pode ser a colocação pronominal, sim, pode ser a colocação pronominal, ou seja, aquela história da próclise, mesóclise e ênclise, sim, mas pode ser também o uso no que diz respeito à questão sintática, né? Então, pode ser também esse uso na categoria sintática, tá bom? Ou seja, nós sabemos, por exemplo, que o o não pode ser objeto indireto, que o lhe, o pronome lhe, não pode ser, ao contrário, objeto direto, etc. Já conversamos, inclusive, isso em aulas anteriores. Então, quando ela fala uso,
Ela está aqui rasgando todas as possibilidades. E posso até acrescentar um outro que me lembrei agora, que eu já vi a FGV fazer, é que também pode ser um uso no que diz respeito à coesão. Por exemplo, ela pode colocar um pronome o retomando uma estrutura que não existe no texto. Então, esse pronome está errado. Entendeu? Então, o erro pode ser um erro de ambiguidade na referência, entendeu? Não necessariamente é colocação pronominal, tá bom? Então, leve em consideração sempre isso, tá certo? Não olhe só para um lado, não. Beleza, beleza. A Marta está dizendo, cadê as curtidas, pessoal? Meu povo, vamos curtir, meu povo. Vocês têm que curtir a minha aula para eu ficar feliz. O professor ganhar uma placa no YouTube, olha só, ganhar uma plaquinha, entendeu? Parece que eles dão vinho também, então eu adoro vinho, então eles vão ouvir, né? O pessoal do YouTube vai ouvir, vai me mandar vai me mandar uma garrafa de vinho, já pensou? Seria uma boa. Então, galera aqui, siga o que a Marta está dizendo, meu povo. Bora curtir a nossa aula. Curte aí rapidinho, não custa nada, bem ligeirinho. Vem cá, segue o baile comigo, ó. Ele diz assim, o item A, em se tratando de eleições, aquela foi a mais difícil. Gente, esse item A é um item emblemático. Qual é o emblema dessa questão, desse item? É que toda vez que você tem em e a presença de gerúndio, não é? Ó, ando, endo e indo, meu povo. Toda vez que você tem isso, você coloca aqui o pronome na posição proclítica, como está aqui, ó. Em se tratando. Tá vendo o gerúndio aqui, ó? Ando, tá vendo? O pronome oblíquo sempre fica nessa posição. Entende? Então, eu vou colocar os pronomes aqui, com a cor diferente, tá? Agora com a cor vermelha, ó. Os pronomes o, a, os e as sempre ficam nessa posição. Os pronomes lhe, lhes também sempre ficam nessa posição. E para fechar, o grupo metecer, nos, vos. Estes pronomes oblíquos, chamados também de átonos, sempre ficam nessa posição quando você tiver em mais ando, endo, indo. Batido o martelo, o item A tá show de bola. O item B diz o seguinte, olha só, amemo-nos uns aos outros. Professor, eu queria a explicação detalhada desse amemo-nos. A explicação detalhada tá lá, ó, na nossa aula anterior. Vai lá no vídeo anterior, acabou essa aula, entra no vídeo anterior e eu comentei isso aqui com um detalhamento supimpa, show de bola. Então eu quero que você entre lá no vídeo anterior e curta a minha aula e veja essa explicação. Mas eu posso dizer o seguinte, essa ênclise aqui tá show de bola. Amemo-nos uns aos outros. Sim, sem o S. Por que perdeu o S? Você tem que olhar lá na aula 3, a nossa aula 3 do FGV Sem Medo. Vamos seguir o item C. Alguém deseja segui-lo. Olha só, gente, nós temos aqui uma dupla de verbos, né? Ó, deseja segui-lo. Você vai dizer, professor, eu ouvi falar que os pronomes indefinidos atraem pronomes oblíquos. Eu ouvi falar, então esse item C está errado. Mas veja bem. Olha só, o pronome lo, gente, ele se encontra longe, tá? Eu sempre digo o seguinte, a atratividade na colocação pronominal, ela se dá uma casa para trás. Olha, ó, imagina que você fosse o pronome lo, e você tá aqui com tá vendo o retrovisorzinho aqui, ó? Olha o retrovisorzinho do pronome lo. Quem é que ele olha imediatamente atrás dele? Imediatamente atrás dele tem deseja. E deseja é um verbo. E verbos não são palavras atrativas. Logo, essa posição aqui está perfeita. De boa, eu posso colocar nessa posição aqui, professor, tranquilamente. Mas, se eu quisesse, poderia também colocar assim, ó, alguém o deseja seguir, né? Seria absolutamente também possível colocar alguém o deseja seguir. Eu poderia colocar o pronome lo também ao lado do alguém, tá? Eu posso, então, usar ou na posição 1, nessa posição aqui, ó, ou na posição 2, que é essa que se encontra. Ou seja, a colocação está perfeita, não há erro no item C. Bora para o item D. Vamos para o item D, ó. O item D diz, ele foi se afastando devagar. Outro caso semelhante ao C, ó. Ele foi, olha o foi, o afastando. Olha, isso aqui é
uma dupla, né? Olha só, uma locução verbal, foi afastando-se devagar. O se está correto aqui, de boa, mas posso dizer uma coisa, e aí a gente vai ter uma aula depois para explicar isso, tá? Isso aqui é uma aula longa, é meia hora só para explicar isso aqui. Mas eu posso garantir a você que pronomes retos não são palavras atrativas. Pessoal, eu, eu me filmei. Ó, professor, eu posso dizer assim? Posso dizer assim também assim, ó. Eu filmei-me. Posso? Tranquilamente. Por quê? Porque eu é um pronome pessoal do caso reto e pronomes pessoais do caso reto não são palavras atrativas e também não são repulsivas, ou seja, é facultativo. Então eu posso dizer ele foi se afastando, ou eu poderia colocar bem aqui, ó, ele se foi afastando, e se quisesse, ainda poderia colocar lá depois do gerúndio, ó, ele foi afastando-se devagar. Você escolhe. 3 posições possíveis no item D, 2 posições possíveis no item C, alguém o deseja seguir. É isso que eu posso dizer a você sobre os itens C e D corretos, e com variações na colocação pronominal. Agora, o item é o item que tem problema, meu povo. A história é bem interessante. Toda vez que você tiver, olha só, tinha examinado, eu tinha examinado. Lembra que, pessoal, não esquece isso. Lembra que ado é particípio. E para a gente sair dessa questão, eu vou dizer o seguinte, não se usa pronome oblíquo depois de ado, ido nas locuções verbais. Você não pode colocar esse pronome bem aqui de maneira alguma, não dá aí, ou seja, depois de ado, ido em locuções, nada de colocar pronome. Dá outro exemplo, professor, errado, outro exemplo errado, vem cá, mais um exemplo errado, se eu dissesse assim, o homem, vou deixar opções aqui, havia, vou deixar o hífen, outra lacuna, falado, vou colocar aqui mais uma lacuna, tá? Vou colocar aqui tudo, tá? O pronome que eu quero usar, gente, é o pronome me. O homem me havia falado tudo. Quem fala algo a alguém, um verbo bitransitivo. Posso colocar bem aqui? Posso. Essa posição é perfeita, carinha feliz, carinha feliz. O homem me havia falado tudo. Posição 2. O homem havia-me falado tudo. Também eu posso. Show de bola, carinha feliz, tá? Lembrando que é possível também retirar o hífen, tá? É possível também retirar o hífen, tá certo? Você poderia dizer o homem havia me falado tudo. Com ou sem hífen, sem o hífen menos formal, com o hífen mais formalidade ao período. E aí, gente, vamos à posição 3. Essa daqui, o homem havia falado-me tudo, professor, no particípio. E aí eu vou colocar uma carinha aqui diferente, uma carinha triste. Triste, ela está emburrada, né? Eu quero uma carinha triste. Então vamos colocar uma carinha triste aqui. Essa cara está emburrada. Eu quero uma cara triste, assim. Ixi, fiquei com mais emburrado ainda. Não tá legal. Eu esqueci, não sei como fazer mais carinha triste, meu Deus. Tá aqui assim. Oh, meu Deus, agora ficou uma cara triste. Pronto. Uma carinha triste. E aí, para completar, além de estar bastante triste, carinha triste e lágrimas de sangue, uma poça de sangue aqui. Por quê? Porque isso aqui está errado, meu povo. Não se usa ênclise no particípio nas locuções verbais. Portanto, já era, papocou, vamos embora. Questão 2, item E. Vai, alguma dúvida? Estão curtindo a aula, meu povo? Estão curtindo a aula? A Simone está perguntando lá a história do RSZ, do rato solto e zangado. Sim, no item C, Simone, temos um caso de o verbo terminar com R, né? Por isso que ficou segui-lo e não seguir-lo, né? Então você viu bem, no item C, Simone, de fato usamos a regra do rato solto e zangado. Beleza? A Mayara está dizendo que a aula está ótima, valeu, Mayara.
Bora curtir a aula, meu povo. Eu quero ver aí os likes, meu povo. Temos 39 alunos neste momento. Tá bom? A Marta tá dizendo que tá top. Tá top, então tá bom. Beleza? Vamos beber água, meu povo. Vamos beber água. Vamos nessa, então. Próxima questão? Próxima questão? Vamos nessa. Próxima, bora para 2. 2 não, para 3, né? Terceira questãozinha da nossa aula de hoje. Vamos nessa, meu povo. Essa daqui é uma questão interessante. Olha, dava para a gente falar aqui 1 hora só sobre essa questão. Não vou nem mentir, mas dava mesmo, viu? Vamos lá ver. Ele diz o seguinte na questão 3, observa bem. Todos os elementos discursivos, aí diz assim, o que são elementos discursivos? Entidades, processos e atributos aparecem ligados a outros termos através de elementos de relação. Olha a introdução dessa questão, como é uma introdução toda engenhosa, né? Quem são os elementos de relação? São as conjunções e as preposições. Sim, elas fazem conexão entre termos, né? Beleza. E aí essa introdução aqui, todos os elementos discursivos, as entidades, os processos, os atributos, ele está falando de algo no que diz respeito à fala, ao pensamento, né? Ele diz, a frase abaixo, em que o elemento de relação sublinhado é de caráter obrigatório, em função da regência, muito importante grifar isso, de um termo anterior, olha, beleza. Essa questão é interessante. Para tu. Primeiro vamos lá ver aqui. Sim, a regência é um procedimento que a gente pode dizer assim, que ele é basicamente famoso por ser regência verbal nominal, e é verdade isso. Os verbos regem estruturas, os nomes regem estruturas. Para que regem? Elas regem para cumprir algumas metas. Por exemplo, eu posso reger uma preposição, eu sendo um verbo, porque eu quero apresentar uma circunstância. E nesse caso, essa regência ela não é uma regência obrigatória, ela é uma regência facultativa, né? Mas eu posso reger porque eu sou obrigado, porque eu digo assim, olha, ou eu coloco isso aqui ou não vai dar certo. Ou a frase não vai ficar clara, ou ninguém vai entender direito, ou vai ficar confuso, entende? Então, os elementos que regem, né, eles têm essas duas possibilidades. Ou regem por obrigação, ou regem porque querem. Bom, feita essa introdução, vamos dar uma olhadinha no item A. O item A, ele diz o seguinte, viajavam sempre durante as férias. Gente, quando eu digo viajavam, esse verbo, é importante dizer que ele é um verbo de natureza intransitiva. Você lembra que o verbo intransitivo é um verbo de sentido completo. É um verbo que eu chamo de 100%. Ou seja, esse verbo, ele já disse tudo. O que é que você fez nessas férias, professor? Eu viajei. Olha que legal. Eu adoro viajar. Bom, tá vendo? É um verbo que, quando eu utilizo, o sentido todo está claro na cabeça de quem lê. Porém, se eu quiser, eu posso dar coisas a mais. Eu posso dizer, olha, eu quero entregar, além de um verbo intransitivo, eu quero entregar mais coisas. Eu posso entregar um adjunto adverbial aqui, ó. Viajavam sempre. Olha esse sempre aqui, né? Que é um advérbio, né? Durante as férias. Durante as férias é outra coisa que eu dei a mais. Ó, temos aqui um adjunto adverbial de afirmação. O sempre é afirmação, tá? E o durante as férias é um adjunto adverbial de tempo, não é? Ó, em que período? O período das férias. Essa palavra durante, que é uma preposição, meu povo, ela não foi exigida pelo verbo. Tanto que eu poderia parar a frase bem aqui. Viajavam sempre, né? Eu posso colocar o sempre, eu não dependo do durante as férias para que os sentidos fiquem 100% claros. Portanto, o item A já não é o que nós desejamos. Beleza? Fechado? Fechado. O item B diz, apesar de tudo,
as férias foram boas. Veja que aqui temos uma pegadinha. Presta atenção. A preposição de, ela é produto da estrutura do vocábulo apesar. Apesar rege a preposição de. Mas ele está querendo que a gente... Olha como a malandragem é grande. Sim, sim, sim. A preposição de aqui não apareceu do nada. Quem colocou essa preposição aqui foi apesar. Apesar de ter acontecido tal coisa, apesar de tudo, apesar de você amanhã de ser outro dia, apesar de... Então veja que apesar, essa palavra, ela diz, eu quero a preposição de, para que... E o que é isso, professor? O que é um apesar de, hein? Não sei se você sabe, mas apesar de é uma locução prepositiva. Lembrando, tá? Quando eu tenho apesar de que, aí é uma locução conjuntiva, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó. Se eu escrevo apesar de que, como é o nome disso, professor? É uma locução, vem cá comigo. Isso aqui é uma locução conjuntiva, colocar aqui, conjuntiva, e digo mais, ela ainda é concessiva, né não? Porque ela indica uma concessão, beleza? Mas se eu tenho, apesar de, é só uma locução prepositiva com valor concessivo. O valor é concessivo também. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Só que o seguinte, ninguém está regendo apesar de. Agora, a preposição de, sim. Como a banca foi mala, ela não grifou só de, ela grifou apesar de. Então, o item B está fora. Não é o que nós queremos. Beleza? Tá claro para vocês? Show de bola. Vamos ao item C agora. Item C. Será que tem alguém perguntando alguma coisa aqui no chat? Já tem gente cravando o item verdadeiro. Que legal, que legal, que legal. Vamos lá. Valeu aqui, o Paulo Mota tá dando os parabéns. Valeu, Paulo Mota. Muito obrigado, meu querido. A Simone já está cravando. Vamos nessa. O item C diz, precisamos de... oh meu Deus! O verbo precisar é um verbo transitivo e indireto neste contexto, né? Precisamos de mais férias. Isso aqui é o complemento verbal, é o objeto indireto. Sim, esta preposição essa palavrinha destacada, olha, essa preposição foi regida pelo verbo, não é? Então a gente já crava o item C como verdadeiro, né? Não é uma questão difícil, mas o comentário dela, a gente tira tanta coisa, né? Vamos ao item D. O item D diz, saímos quando chegaram as férias. Como vocês estão vendo, quando ele é uma conjunção, né? Coloca aqui, ó, uma conjunção temporal. E, inclusive, claro, você já entendeu que quando chegaram as férias, ó, isso tudo, vou grifar aqui, vou grifar com a outra canetinha. O que é isso aqui, meu povo? O que é isso tudo, hein? O que é isso tudo? Vamos ver se vocês se lembram. Isso aqui é uma o quê? É uma oração subordinada. É oração subordinada. Ela é adverbial e, claro, que ela é temporal, né? O quando aqui entregando uma ideia de temporalidade, né? Lembrando que o saímos, ó, e o que é o saímos, professor? O senhor só pode dizer? Claro, saímos é a oração principal, né? Ó, professor, eu sempre confundo principal com subordinada, meu Deus do céu, eu sempre fico... Não, meu povo, não dá para confundir. Ó, oração principal é aquela oração que não tem conjunção. A subordinada sempre tem conjunção. Sempre. Sempre tem conjunção ou locução conjuntiva. Tá bom? Vamos para a última? Vamos para a última? Ok. Olha só, a Maiara Matos achou difícil. Interessante. Olha só, que legal. É legal vocês falarem isso. A Maiara coloca, professor, achei difícil. Pois é, aqui é regência verbal e nominal. Eu acho que essa pegadinha aqui do item B, ela é muito, muito decisiva nessa questão, né? Era o item que talvez deixasse a gente mais na dúvida, né? Beleza. Vamos ao item E, que é, para mim, também um item difícil. Fomos para a Europa durante as férias. Meu povo, presta atenção. Se eu digo assim, eu fui
Quem vai a algum lugar. Concordam? Olha a preposição a aqui. Eu fui à praia. Ok, vou colocar a preposição a aqui. Gerou crase, né? E, professor, eu fui à praia. Professor, o senhor está me dizendo, então, que esse à praia é um objeto indireto. É verdade? Não, porque se assim fosse, o item também seria verdadeiro. O verbo ir, muito cuidado. O verbo ir é um verbo intransitivo. É um verbo de sentido completo também. Ele pode até não parecer aos seus olhos, mas ele é. Se eu digo assim, e aí, você conhece Canoa Quebrada? Sim, conheço. Eu já fui. Ponto. Eu entendo o verbo, eu entendo a frase, não é? Você foi ao Hollywood Rock, vai, Hollywood Rock. Professor, você foi buscar isso aí no tempo do Bumba. Você foi lá ao show do Rock in Rio, vai, você coloca assim, você compra uma camisa bonita lá no show de rock, a camisa diz assim, eu fui, né? E aí o símbolo aqui, né? O layout do Hollywood Rock, do Rio, Rock in Rio, sei lá, não importa. Eu fui. Esse eu fui já é suficiente. É intransitivo. Agora, quando eu digo eu fui à praia, eu vou tirar isso aqui, não é objeto indireto, porque esse à praia, ele é um adjunto adverbial de lugar. Exatamente. E a preposição a não é exigida pelo verbo. O verbo não exige. Agora, o verbo diz assim: olha, eu não faço questão de uma preposição. Eu sou um verbo intransitivo, eu sou poderoso, eu tenho 100%, eu sou forte. Não preciso de preposição. Mas, se uma preposição quiser aparecer aqui, pode aparecer. Tem problema não. Eu não exijo. Olha a diferença do verbo precisar. O verbo precisar lá em cima diz, ei, eu quero uma preposição, porque quem precisa de algo ou de alguém. Eu faço questão, eu pago o que for, porque eu quero aquela preposição de perto de mim. Entende a diferença? Portanto, a gente pode cravar o seguinte: para a Europa, olha aí, para a Europa, isso aqui é o adjunto adverbial de lugar. Durante as férias, você já entendeu que isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. E o nosso fomos um intransitivaço. Meu povo, quero ver os comentários de vocês. Quero ver as curtidas. Cadê as curtidas? A Suzy está dizendo que a aula tá show. Valeu, Suzy! O Marcelo Lima está dizendo que eu sou fera. Ah, sou fera. Ah, muito obrigado. Show! Tá aqui. A Adma está dizendo que a imagem está desfocada. Eu acho, Adma, que deve ser ou porque eu me aproximei da câmera, ou deve ser porque a sua internet deve estar com algum probleminha. Ou pode ser que a minha tenha oscilado também, tá bom? Tá ruim para vocês, gente, a imagem ou a imagem tá boa? Ela tá focada ou desfocada, gente? O Darlan pergunta... O Darlan pergunta aqui, professor, então eu fui à praia, tem crase ou não? Tem sim, tá ali, eu coloquei, ué. Você deu para ver, não? Tem crase sim. Tem crase. A diferença, Darlan, é que quando eu digo eu fui à praia, essa estrutura craseada não é o objeto indireto, tá? A imagem aqui tá boa, né? Pronto. A imagem aqui tá normal. É a internet, viu? A Suzy, não foi a Suzy, não. Foi o... Alguém falou aí que a imagem estava ruim. A Adma, a internet, a Adma. A Suzy está dizendo que está desfocada. É a internet. É. Ou a minha ou a de vocês. Acontece isso. Beleza? Então, Darlan, para fechar. Coisas craseadas são sempre objetos indiretos? Não, de modo algum. É a internet, gente. É a internet de vocês, viu? Que deu aí treta. Pegar uma internet um pouco melhor ou tirar. Se você está vendo pelo celular, tira o Instagram, tira o Twitter, o Facebook, deixa só a aula, que aí melhora mais, tá bom? Enfim, é isso. Vamos para a última? Saideira, meu povo! Vamos para a última questão. Vamos nessa. Última questão. Olha aí. Já que a gente falou de regência, que tal a gente falar um pouquinho mais agora? Olha essa questão como é interessante. A frase em que o emprego do acento grave, ou seja, o uso da crase, lembrando que o acento grave é esta criatura que aponta para esse lado, né? Isso aqui é o acento grave, meu povo. Não vá confundir crase. Crase é quando a gente soma preposição a mais quem? O artigo a, né?
Quando você soma esses dois aqui, o artigo que vem de um substantivo ou de um pronome, aí você gera o evento crase, né? Crase é a fusão, troca crase por fusão. E grave é o nome do acento. O grave se opõe ao agudo. Acento para esse lado é chamado de agudo, tá aqui, ó. É o agudo e esse cara aqui é o grave. Tá vendo? Bem simples. Bom, mas ele quer, olha o enunciado que ele diz assim: é justificado de maneira diferente. Pessoal, a FGV tem um mar de coisas aqui, ela pode pedir um mar de coisas, tá? Sim, nem todos os eventos marcados pelo acento grave, ou seja, nem todas as crases são motivadas pela mesma razão, tá? Nós podemos ter verbos, já tem gente cravando o item D aí, a Jéssica, o Darlan, beleza, beleza, beleza. Olha só, já tem gente cravando o item D. Agora lembra uma coisa, vários motivos podem gerar o acento grave. O item A, nós estamos vendo aqui que temos um verbo intransitivo. O verbo intransitivo rege a preposição a? Olha, ele rege, mas não é obrigatório. A gente viu isso, né? É ele quem banca? É ele quem banca. É obrigatório? De modo algum. Fomos à casa, e aí temos aqui a preposição a casa dele, né? Ó, sim, a casa dele. Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. E eu pergunto uma coisa: esta crase aqui está. Professor, só ocorre crase quando, diante de casa, quando a casa está especificada. E aí, meu povo, ó, crase especificada é isso aqui, ó. Ó, ele especificou a casa dele. Essa crase está perfeita. Só que aqui é um verbo intransitivo, né, que não rege preposição. Olha aí, ó, você tem que saber o porquê. Ele está aqui disponibilizando uma preposição não obrigatoriamente, tá? É importante mencionar isso. A Fabiane está dando um toque para a gente, é ir nos 3 pontinhos que tem o vídeo e mudar a opção de qualidade. Às vezes fica no automático. Beleza, Fabiane, muito obrigado. Bem simples aí a dica que a Fabiane deu para a gente. O item D diz: nunca mais fui, ó, mesma coisa, o verbo ir, sim, ele rege uma preposição, não obrigatoriamente, né? A palavra França é um substantivo feminino, então aqui ocorre crase, sim, ocorre crase tranquilamente. É bom que se diga que esse a França é também um adjunto adverbial de lugar, tá bom? E França é um substantivo feminino, tá bom? Tranquilamente, tranquilamente. Não é? Todo mundo concorda? Muito bem. A Lila está dizendo que a imagem está ruim para ela. É internet ou segue a dica aí, meu povo? O Darlan está perguntando, professor, e quando é diante de nome feminino, conhecido como Madonna? Não, lembra que não ocorre, né? Diante de nomes de mulheres famosas, icônicas, não utilizamos o acento grave, tá bom? Respondida a pergunta do Darlan. Vamos ao item C. Entregue a encomenda, quem entrega algo a alguém, aí sim, verbo que pede 2 objetos. A encomenda é o objeto direto, a professora é o objeto indireto, regência obrigatória, sim, e aí podemos cravar, sim, que o acento aqui está se dando por uma razão parecida com as anteriores, né? Muito bem. Para fechar, olha aí a Suzy dizendo que deu certo a dica. Galera, olha só, quem está vendo a imagem desfocada, faz aquilo que... Entra nos comentários aí, olha o que a Lila disse, ou que a Fabiane disse, é só ir nos 3 pontinhos e mudar a opção de qualidade. Coloca máxima qualidade, que aí ele vai deixar aqui a imagem bonitinha para você ver tudo que eu estou falando, tá bom? A Suzy está dizendo, a qualidade tem que ser 720p, tá bom? Vamos nessa, então. Agora sim, vai ficar bem melhor. Bom, substantivo feminino também. Veja, substantivo feminino. França é substantivo feminino. Casa é substantivo feminino. O item D diz, não sei a qual te referes. Ó, quem se refere a algo ou a alguém, né? Ó. E aí, meu povo,
Claro que você está vendo que aqui nós temos, não sei a qual te referes, ou seja, temos aqui um acento grave se dando diante de um pronome relativo, esse a qual com crase é um pronome relativo, não é? Ó. E aí temos uma diferença. Substantivo feminino, professora. Substantivo feminino, casa. Substantivo feminino, França. Substantivo feminino, Rosângela. E não é uma Rosângela famosa. Dei esse livro a Rosângela. O único que tem com pronome relativo é o item D. Então, aquilo que Darlan já dizia, aquilo que a Jéssica já dizia, que a Simone também já dizia, item D é o item verdadeiro. Mas, gente, lembre-se, pode acontecer aqui de todo tipo. Vou dar mais um, professor, dá mais um exemplo de ocorrência de crase por uma razão diferente. Por exemplo, se em vez de D ele tivesse colocado assim, ó, não, vou colocar o voo não, já tem muito voo aqui, tá? Se eu dissesse assim, às vezes, bebo um vinho. Mentira, professor, eu sei que o senhor bebe, não é às vezes. É constantemente. Não, não é constantemente. Eu não estou bebendo vinho agora, pelo amor de Deus. Não me acabe. Às vezes, bebo vinho. Está aqui, ó. Às vezes bebo um vinho. Ora mais, esse às vezes, você está vendo que é a ocorrência do acento grave, não tem nada a ver com A, nada a ver com B, nem com C, nem com D, nem com E. Aqui nós temos o que, gente? Uma ocorrência de acento grave, porque nós temos o quê? Uma locução adverbial de tempo, né? Ó. Então, assim, a FGV pode explorar também isso daqui. Nem sempre, quando ocorre o acento grave, essa ocorrência se dá pelo fato de que a gente tem soma de preposição A mais A. Às vezes é uma locução, tipo às vezes, tipo a luz de, ou então quando você diz à espera de, são expressões, não é? Ó, à espera de, etc. Portanto, muito cuidado com esse tipo de abordagem que a FGV faz quando ela quer crase justificada por razões diferentes. Tá bom? Meu povo, tudo que é bom dura pouco. Olha só, cerramos aqui mais uma live nossa, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Tivemos aqui um pico de 42 alunos, fora os que vão assistir a aula depois. Compartilha com o seu crush, com o seu amor, com o seu amigo, que vai prestar esse concurso também. Curte aí o nosso vídeo, tá bom? A Simone está dizendo... também porque é a única que não dá para colocar Pará. Mais ou menos, Simone, essa história do Pará nem sempre dá certo, tá? Nem sempre dá certo. O Felipe está dizendo aqui, a forma que a banca FGV cobra o português é parecida com a IDECAM? Não, a IDECAM é diferente. Ninguém cobra do jeito da FGV. Felipe, é muito diferente, tá bom? Beleza? Então, assim, cadê? Muito massa, né, Mayara? Beleza. Então, assim, o primeiro ponto, cadê aqui? O Darlan está dizendo que está agradecendo, mais uma live super instrutiva, valeu. Valeu, Patrícia. Marta, valeu, obrigado. Passaria o dia aqui, né? Ótimo. A FGV é complicadona. A Edvânia está dizendo, parabéns, maravilhoso, obrigado. Ó, eu quero que você curta o vídeo agora, por favor, antes de encerrar. Eu quero que você compartilhe com seu amor, com os seus próximos. Terça-feira que vem tem? Terça-feira que vem? Tem sim, tá? Terça que vem, às 10 horas da manhã, eu estarei aqui de novo, tá? Esperando você, tá bom? E na quinta também vai ter de novo, tá certo? Professor, eu quero mais aulas da FGV, eu quero comprar o seu curso Desvendando a FGV. Entra aqui nos comentários, nos comentários não, desculpe-me, nas informações do vídeo, tem lá disponível para você o nosso curso Desvendando a FGV, comentando um horror de questão dessa banca, tá bom? Então, se quiser o curso, só entrar lá e fazer a aquisição. Tá num preço bom. Se não quiser, não tem problema, fica aqui comigo, espera até terça que vem que a gente vai ter
outra live show de bola, tá bom? Valeu, Felipe, valeu, Adma, Suzy, a Patrícia disse que adora as explicações, valeu, João Paulo, muito obrigado, sempre compartilhe com a minha amiga Amelinha, ótimo, ótimo, João Paulo, compartilha com as pessoas de quem você quer bem, tá certo? A Simone está dizendo que encontro marcado toda terça aqui no nosso canal do YouTube, vem comigo. A Sus está dizendo que já tem o Desvendando FGV, e é maravilhoso, ótimo, e a Suzy está vendo que eu estou comentando questões diferentes das que estão lá, não comento as mesmas, não, para não perder a graça, né? Tá certo, gente? É isso, beijo, abraço, tá bom? Valeu, até a próxima. Aqui, a Marta está dizendo que está travando. Marta, tá cravando ou tá travando? Já falamos lá a história de você corrigir o vídeo lá nos 3 pontinhos. Meu povo, tchau. Vamos almoçar, vamos preparar o almoço. Até a próxima. Fui! Tchau!